Olá, pessoal! Vamos começar a segunda parte da lei de drogas, ok? Nós estamos tratando dos aspectos penais, de acordo com as alterações trazidas pela Lei 13.840 de 2019 e 13.964 de 2019, pacote anticrime. Na primeira aula sobre lei de drogas, nós fizemos considerações introdutórias a respeito das características gerais dessa lei, etc. Agora nós vamos começar a tratar dos crimes em espécie. E especificamente nesse momento nós vamos falar dos crimes de consumo pessoal, que estão previstos no artigo 28, no caput e no parágrafo 1º, ok? Começando apresentando o dispositivo legal para vocês. O artigo 28, vou fazer a leitura aqui com vocês. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas: advertências sobre o efeito das drogas, prestação de serviços à comunidade, medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. E aí o parágrafo 1º coloca: as mesmas medidas submete-se quem, para seu consumo pessoal, semeia, cultiva ou colhe plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica. Então, assim, como vocês podem observar, uma das grandes inovações trazidas pela Lei 11.343 de 2006 é a proibição da imposição de pena privativa de liberdade ao agente que adquire, que guarda, tem em depósito, traz consigo ou transporta droga para consumo pessoal. Eu ainda vou explicar cada uma dessas condutas para vocês, ok? Eu quero que vocês atentem para o seguinte: não existe aqui, vocês podem ver, a possibilidade de pena privativa de liberdade. Por quê, professora? O legislador, ele partiu da premissa de que a prisão de uma pessoa dessa, que figure um mero usuário, não vai produzir benefícios reais à sociedade. Por quê? Porque obsta o tratamento de eventual dependência química e vai inserir aquela pessoa que era um mero consumidor em um sistema carcerário falido e muitas vezes já dominado por facções, criminosas que comandam o tráfico de drogas. Então, correndo o risco de cooptação desses usuários, ok? Agora, o que eu quero deixar claro para vocês é que, apesar de a gente ver esse tratamento, digamos, mais benevolente, as condutas descritas no caput e no parágrafo 1º do 28, elas continuam configurando crimes, sim, ok? Por que eu tô colocando isso para vocês? Porque na época, logo após a edição dessa lei de drogas, essa nova lei de drogas de 2006, o infelizmente já falecido professor Luiz Flávio Gomes, ele trouxe um entendimento, do qual teve vários adeptos, de que o porte de droga para consumo pessoal, embora proibido no Brasil, teria deixado de ser infração penal. E aí ele partiu da seguinte ideia: olha, se nós formos lá no artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal, lá vai dizer que crime são aquelas condutas em que existe a pena, em que é prevista uma pena privativa de liberdade na modalidade reclusão ou detenção, acumulada ou não com multa, como vocês já bem sabem. E ele diz também, olha, lá nesse artigo 1º também da Lei de Introdução ao Código Penal, ele diz contravenção prevê, para quem pratica contravenção, terá a previsão de uma pena privativa de liberdade na modalidade prisão simples. Agora, se a Lei de Introdução ao Código Penal diz que infração penal ou é crime ou é contravenção, por quê? Porque na contravenção está prevista a prisão simples. Por quê?
para o crime está prevista a pena de reclusão ou de detenção, então esse artigo 28 da Lei de Drogas não se encaixa nem como crime, não se encaixa também como contravenção. Então, nós não temos uma infração penal. Esse é o entendimento do professor Luiz Flávio Gomes, tá? Não foi aceito, não foi ratificado, digamos assim, esse entendimento pela jurisprudência do STF. O que aconteceu? Luiz Flávio Gomes disse assim, olha, esse tipo penal é uma infração penal sui generis, não é crime, consumo de drogas, né, portar droga para uso pessoal, não é crime, é infração penal sui generis. Mas, contudo, porém, no entanto, o STF tem um entendimento de que não houve descriminalização, houve despenalização. O STF diz que houve despenalização. Só que esse termo utilizado pelo STF também é bastante criticado porque não houve a retirada da imposição de pena. Vejam, vou voltar aqui no slide para vocês. Nós temos ou não temos penas? Temos aqui a possibilidade de o juiz aplicar 3 modalidades de pena, né? Advertência, prestação de serviço e medidas educativas. E diz aqui claramente, né, no final do caput, será submetido às seguintes penas. Como é que não houve, como é que nós não temos mais penas? Você dizer que algo foi despenalizado significa que é algo que não tem mais a previsão de pena. E nós temos aqui um preceito secundário com penas. Então, a maioria dos grandes doutrinadores que refletem a respeito disso colocam, e eu concordo, que na verdade não teria havido aí nenhuma descriminalização, nenhuma despenalização, porque continua tendo pena. Continua tendo pena. Então teria havido o quê, professora? Eu coloquei para vocês, ó, vou até grifar com a canetinha, com marca-texto. Teria havido, na verdade, a descarcerização ou desprisionalização, ou seja, o que aconteceu foi, ainda existe um tipo penal prevendo uma conduta e ainda existe um preceito secundário prevendo uma pena. Só que essas penas, dentre essas penas, não está incluída pena privativa de liberdade. Então não tem possibilidade de termos cárcere ou prisão no caso dos crimes de consumo pessoal de drogas. Compreenderam? Eu acho esse posicionamento mais acertado. Eu particularmente acho esse o posicionamento mais acertado. Bom, outra questão também que gerou uma celeuma enorme é a questão se não seria considerado, não seria inconstitucional a criminalização do porte de drogas para uso pessoal, certo? E aí, eu coloquei o número do recurso extraordinário para vocês, que atualmente está com julgamento suspenso, ok? Mas é nele que se discute a questão da descriminalização do porte de drogas para consumo pessoal. E aí sim está sendo discutida a descriminalização, tá? Temos pessoas, ou seja, deixar de ser crime. Existem doutrinadores, pessoal, existem entendimentos nos dois sentidos, de que deve continuar sendo crime, de que não deve mais ser considerado crime. Alguns colocam que esse artigo 28, ele é sim inconstitucional, porque viola o direito à intimidade, o direito à autodeterminação, a dignidade da pessoa humana, que criminalização do porte de droga para consumo pessoal contraria o princípio da alteridade, que vocês já sabem, né? Que a conduta penal, ela precisa causar prejuízo a outra pessoa. E nesse caso do consumo da droga, a pessoa que é apenas usuário, ela está causando um prejuízo somente a ele mesmo.
Então, fere o princípio da alteridade, né? Pois essa conduta causa prejuízo somente a quem praticou, né? Então, a posse de droga para consumo próprio é um comportamento que não ultrapassa a esfera de autonomia, né, do indivíduo. Então, seria absurdo proibir isso. É como você fazer é como a questão da autolesão no direito penal. O suicídio, o direito penal sequer pune o suicídio, né? Porque você está causando uma lesão a si mesmo. Isso não é punido na esfera penal. Por isso que o suicídio não é crime, mas sim o auxílio ao suicídio, sim, porque ali você estaria colocando em prejuízo o bem jurídico de outra pessoa, né? Um bem jurídico, a vida, no caso, de outra pessoa. Então, e o Zaffaroni também acertadamente coloca que viola o princípio justamente da lesividade, né? Ou ofensividade. Você proibir o porte de tóxicos para consumo próprio em quantidade e forma que não lesione nenhum bem jurídico alheio. Mas, contudo, porém, no entanto, nós temos um outro entendimento, né, um outro posicionamento que diz que essa criminalização é constitucional, né? E diz e aí a justificativa é que aquele que adquire, que guarda, que tem em depósito, que transporta, que traz consigo para uso próprio, é o perigo social que essa conduta representaria, né? Por quê? Porque o viciado que traz consigo a droga, antes de consumi-la, ele colocou em risco a saúde pública, né? Porque é um fator decisivo para difusão dos tóxicos. Ele teve que comprar de alguém. Então, nesse momento, ele estaria colocando em risco a saúde pública. Hoje, é considerado que o bem jurídico tutelado pelos crimes da lei de drogas, né? Principalmente seria o que? A saúde pública. Quem defende a descriminalização diz que nos crimes de consumo pessoal, o bem jurídico tutelado, na verdade, não é a saúde pública, mas sim a saúde individual. Quem discorda diz que não. A saúde pública também está sendo tutelada, porque aquele que consome a droga, que traz consigo, que porta, ele teve que adquirir de alguém. Nesse momento, ele teve sim, ele colocou sim em risco a saúde pública, né? Eles alegam que o toxicômano, né? Ele normalmente acaba traficando, enfim. Então, eles dizem que existe um perigo de lesão ao bem jurídico tutelado, que é um bem jurídico de natureza difusa, né? A saúde pública, toda a sociedade, por toda a sociedade. Então, eles colocam o posicionamento dessa forma. Então, tá aí para vocês o número do julgado, ok? Que está, por enquanto, suspenso. Bom, quanto à objetividade jurídica, pessoal, o bem jurídico tutelado, como eu já falei para vocês, é a saúde pública, ok? Por quê? Porque a conduta atinge não somente o que é considerado hoje, o entendimento hoje, né? Vamos aguardar aí a cena dos próximos capítulos do STF, ver se isso vai permanecer assim ou se vai ser modificado, mas que nesses crimes de consumo pessoal ainda se atinge a coletividade como um todo. Não é atingido somente a saúde da pessoa que consome a droga, mas a saúde pública. E o objeto material, como eu coloquei também aí para vocês, na figura típica prevista do caput, é a droga, né? Destinada ao consumo pessoal por parte de quem adquire, guarda, tem em depósito, transporta ou traz consigo. Já no parágrafo 1º, o objeto jurídico são as plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de droga. Bom, núcleo do tipo. São tipos penais mistos alternativos, pessoal. O crime de porte de droga para consumo pessoal, esses crimes, né, do caput do parágrafo 1º, que eu estou falando em conjunto, são tipos penais mistos alternativos ou crimes de ação múltipla ou de conteúdo variado, né? O que significa isso, pessoal? Que se o agente realizar mais do que um núcleo, e nós vamos já falar sobre esses núcleos, né? Se o agente realizar mais de um núcleo em relação ao mesmo objeto material naquela mesma situação, ele vai estar praticando um único delito. Por exemplo, o agente adquire a droga
e transporta a droga até sua casa. Ele praticou 2 núcleos e mantém essa droga guardada. Praticou 3 núcleos. Ele vai ter cometido apenas um crime de consumo, ok? Um crime. Então tá aí as condutas do CAPT: adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo. Basta cometer uma delas que o crime estará, né, configurado. E se cometer mais de uma dessas condutas quanto ao mesmo objeto material, no mesmo contexto fático, não é considerado praticado mais de um crime. É considerado praticado apenas um crime, né? São tipos penais mistos alternativos, ok? Cuidado que essas condutas, elas devem ser dirigidas ao consumo pessoal do agente. Professor, o que adquirir? É você ter a propriedade, certo? Seja ela a título oneroso, seja gratuito, é você adquirir, seja porque alguém te vendeu, seja porque alguém te deu aquela droga. Guardar. O que seria essa conduta do guardar? É você vigiar permanentemente com o fim de defender, de proteger, de preservar. Então, você guardar em casa, você acondicionar a droga em casa, por exemplo. Ter em depósito é você guardar com provisoriedade, né? Você tá ali, você guarda aquela droga para que você possa utilizá-la em alguns momentos distintos, né? Então você pode, como alguns dizem, estocar alguma quantidade da droga para usar durante uma semana ou outro período qualquer. Transportar é você levar de um lugar para o outro, né? Valendo-se de algum meio de locomoção, ok? Então, o transportar, você está se valendo de algum meio de locomoção. Por exemplo, você colocou no bagageiro do seu carro. Então, você está transportando a droga. É diferente do trazer consigo. O trazer consigo significa que você está trazendo a droga junto ao próprio corpo, ok? Então, por exemplo, você colocou no bolso, você guardou na sua mão, ok? E lembrando que o elemento subjetivo específico é para consumo pessoal, ok? É necessário esse elemento subjetivo específico, ok? Para consumo pessoal. Para consumo pessoal o quê, professora? A droga, né? Que esteja em desacordo com determinação legal ou regulamentar, enfim, sem autorização. Já o parágrafo 1º do artigo 28, ele incrimina as condutas daquele que, para consumo pessoal, né, que é o elemento subjetivo específico também, semeia, cultiva ou colhe plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica. O que é semear, professora? É você colocar as sementes na terra para que elas germinem. Cultivar é você fertilizar, você tratar, cuidar da terra para que aquela plantação se desenvolva. E você colher, você apanhar, você recolher, né? Então, todas essas condutas dirigidas a quê? A planta destinadas à preparação de pequena quantidade. Essa pequena quantidade, pessoal, é um conceito indeterminado. A lei não diz o que é pequena quantidade. É um conceito indeterminado. Vai ser aferido pelo julgador na análise do caso concreto, tá? Pequena quantidade, como eu já falei, de substância considerada como capaz de causar dependência física ou psíquica, ok? Por exemplo, o sujeito cultiva em sua residência um pé de maconha num vaso de barro para usar futuramente, assim que der, né, que der a planta, a flor da maconha, a folha, não sei, ok? Assim que estiver pronto para o consumo. Então, se as plantas não forem destinadas à preparação de uma pequena quantidade de droga, aí o bicho pega. Porque aí vai ser considerado tráfico. Vai ser considerado artigo 33, parágrafo 1º, inciso 2, ok? Vai ser outra história. Se não é pequena quantidade de droga, vai ser considerado tráfico, ok? Se o sujeito importar, professora,
E se o sujeito importar pequena quantidade de droga para consumo pessoal? Bom, nós vimos que não está no 28 esse verbo importar, não é? Mas mesmo diante dessa ausência, da ausência desse núcleo importar lá no artigo 28, é considerado, sim, se for para consumo pessoal, é considerado artigo 28. É utilizado uma analogia aqui em bonum partem, ou seja, em favor do réu. Então não tem problema. Se nós fizéssemos uma analogia em malam partem, aí nós teríamos que levar esse sujeito a responder pelo delito do tráfico lá do 33, tá? Então não é o caso, tá? Igual raciocínio é utilizado em relação à conduta de preparar, tá? Preparar pequena quantidade de droga para consumo pessoal também é considerado, é feita uma analogia em bonum partem e é considerado praticado tipo do artigo 28, ok? Bom, em qualquer caso, precisa ter em mente o quê? Que os crimes de posse de droga, esses crimes de consumo pessoal da droga, somente estarão caracterizados se a conduta for praticada visando o consumo do próprio agente, né? Sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Por quê, professora? Porque se houver autorização estatal, né, nós temos um fato atípico, ok? Transportar uma droga que você está autorizado, por exemplo, por uma receita médica e você comprou a droga na farmácia, você está simplesmente levando um remédio, um medicamento, seja lá o que for, para a sua casa, para o seu trabalho, enfim, é com autorização. Isso é fato atípico, ok? Bem como se você cultiva uma planta destinada à preparação de pequena quantidade de produto ou substância capaz de causar dependência física, mas você tem uma autorização para isso, então também não está configurado o artigo 28, tampouco o 33 da lei de drogas, ok? Cuidado, porque se a conduta for praticada visando o consumo de outrem, aí a gente tem a migração para um tipo penal mais grave, né? Que é o do tráfico. Por exemplo, do 33, né? Do 33, caput de D3, parágrafo 1º e por aí vai. Que mais, professora? Eu quero que vocês pesquisem isso aqui, pessoal. Eu quero que vocês pesquisem se é aplicável o princípio da insignificância aos crimes do artigo 28 da Lei de Drogas, ok? Beleza? Bom, para determinar se a droga era destinada ao consumo pessoal, no momento da imputação, convém que o Ministério Público se valha do sistema de quantificação judicial. Como assim, professora? Bom, o ônus da prova compete à acusação. Isso é indiscutível, né? Então, compete à acusação, no caso do Ministério Público, provar que a droga encontrada em poder do agente não era destinada ao consumo pessoal, se ele entende que o agente deve responder pelo artigo 33, ok? Agora, para provar a traficância, o Ministério Público não precisa comprovar a mercância. Ou seja, não precisa comprovar que havia finalidade lucrativa, que era uma venda. Por quê, professora? Porque o artigo 33, nem o 28, nenhum deles reclamam a presença de uma finalidade específica de auferir alguma renda com aquilo ali. Então, basta que seja praticada a conduta prevista no tipo legal, está configurado o crime, ok? E aí, professora, então, para determinar se a droga era destinada ao consumo pessoal
o Ministério Público ele vai ter que se valer do chamado sistema de quantificação judicial. Tá aí a previsão legal para vocês, certo? Ele vai aferir critérios quanto à natureza e à quantidade da substância apreendida. Além do que, vai ter que analisar o local, as circunstâncias, as condições em que se desenvolveu aquela ação, as circunstâncias sociais e pessoais do agente, inclusive os antecedentes, né, dessa pessoa, ok? Então, ele deve observar todos esses critérios, ok? Que eu coloquei aí para vocês, esse sistema de quantificação judicial. Ele tem que levar em consideração, repetindo, natureza, quantidade da droga, as circunstâncias sociais e pessoais do agente, a situação em si, onde foi que ele flagrou aquela pessoa com aquela quantidade de droga. Ah, aquela pessoa foi flagrada numa boca de fumo, ou aquela pessoa foi abordada na rua, mas ela estava com drogas separadas em papelotes num bolso e uma balança de precisão no outro bolso. Né? Então, são critérios em que devem ser analisados, devem ser aferidos conjuntamente, né? E qual a natureza daquela droga? Era cocaína, era maconha, era crack, era o quê? Né? A natureza tem algumas que são mais danosas, né? E a elevada, por exemplo, é diferente você considerar 500 gramas de cocaína e 500 gramas de maconha, né? Porque são naturezas distintas, são qualidades e quantidades distintas para cada uma delas, né? Então, as circunstâncias do caso concreto devem ser observadas, ok? Para que seja possível diferenciar o crime de tráfico, o crime de posse de droga para consumo pessoal. De novo, não existe o conceito do que é pequena quantidade de droga. Se a pessoa for flagrada com X quantidade de maconha ou X quantidade de cocaína, é considerado traficante ou é considerado usuário. Não existe. Então, vai dar análise do caso concreto, ok? Bom, teve um caso um tempo atrás de um conhecido ator de televisão que foi flagrado comprando uma quantidade razoável de drogas, né? Então, à primeira vista, poderia se pensar, né, que era tráfico de drogas, porque era uma quantidade significativa, né, da substância. Mas restou comprovado que essa pessoa, esse ator, ele só comprou uma quantidade elevada porque tinha receio de ser flagrado pela polícia ou pela mídia caso tivesse que comparecer diariamente a uma boca de fumo a ponto de venda de droga para aquisição daquela substância que era destinada ao seu consumo pessoal. Então, ele preferia comprar uma quantidade maior e estocar em casa, ok? Então, tudo isso tem que ser verificado no caso concreto, beleza? Esses critérios têm que ser aferidos conjuntamente, certo? Conjuntamente, beleza? Bom, pessoal, sujeito ativo é um crime comum ou geral, né? Pode ser cometido por qualquer pessoa. O sujeito passivo é a coletividade, né? São, portanto, crimes vagos. O elemento subjetivo é o dolo, acrescido de um especial fim de agir, né? Que é o elemento subjetivo específico, que é representado pelas expressões para consumo pessoal, no artigo 28 caput, e para seu consumo pessoal, significa a mesma coisa, no artigo 28, parágrafo 1º. Se não estiver presente essa finalidade específica, pessoal, a realização de qualquer dessas condutas do 28 caput, parágrafo 1º, fará com que o agente responda pelo delito de maior gravidade. O agente vai responder por tráfico. Se não estiver presente esse elemento subjetivo específico, que é para consumo próprio, ele vai responder por tráfico, ok? Então, por exemplo, alguém traz consigo uma determinada quantidade de droga que não se destina ao consumo pessoal, mas sim para o consumo de terceiro, para partilhar com outras pessoas. A presença desse elemento subjetivo, a ausência, perdão, do elemento subjetivo específico que é para consumo próprio, somente consumo próprio, já vai fazer com que esteja descaracterizada a conduta do 28 e passe a se caracterizar a conduta do 33, ok? Por isso que esses crimes são considerados tipos de congruência assimétrica, tá?
na lição de Zaffaroni, né? Ele coloca que a presença desse elemento subjetivo especial, que é para consumo próprio, faz com que os crimes de consumo pessoal sejam chamados, classificados como os tipos penais de congruência assimétrica, ok? Professor, e se tiver uma dúvida sobre a destinação daquela droga? A dúvida, não tem a certeza de que é para consumo próprio, não tem a certeza de que é para o tráfico. A dúvida deve beneficiar o agente, né? Indúbio pro réu. Não é admitida a modalidade culposa. Consumação. Os crimes ligados ao consumo pessoal de drogas são crimes formais, né? Também chamados de consumação antecipada ou de resultado cortado, né? Então, para caracterização, não é necessária a ocorrência de efetiva lesão ao bem jurídico tutelado, né? Basta a realização daquela conduta proibida para que se presuma o perigo ao bem tutelado, beleza? Então, ao adquirir droga para o seu consumo, o usuário está alimentando o comércio das drogas, está pondo em risco a saúde pública, e isso já é suficiente para que seja caracterizado o crime, beleza? Bom, é necessário, né, e aí em decorrência do artigo 50, parágrafo 1º da Lei de Drogas, que coloca que no âmbito probatório, ou seja, na produção das provas, é necessário para o estabelecimento da materialidade do delito verificar se realmente aquilo dali é droga. Então tem que ser feito um laudo de constatação da natureza e da quantidade de droga, ok? Esse laudo é imprescindível, ok? É um exame pericial que vai demonstrar a existência ou não de justa causa para a futura ação penal que o Ministério Público vai manejar, ok? Admite-se tentativa, né? Como eu já coloquei aí para vocês. Admite-se tentativa. Só que uma vez admitida a tentativa, surge uma divergência. Seria possível efetuar a diminuição da pena de 1/3 a 2/3, como determina o artigo 14, parágrafo único do Código Penal, lá onde fala da tentativa? Então, assim, pessoal, a tentativa, como eu já falei para vocês, ela é admitida, né? Embora de difícil verificação na prática, o crime do 28 caput da Lei de Drogas, ele admite tentativa. Por exemplo, alguém pode ser flagrado no instante em que tenta adquirir a droga para o seu consumo pessoal, mas não consegue adquirir por circunstâncias alheias à sua vontade. Ah, professor, e a situação do parágrafo 1º? No parágrafo 1º, que tem lá, né, semear, é possível tentativa? É possível. Por exemplo, depois de preparar o solo, Marcos, sei lá, fulano, é surpreendido com as sementes sem o princípio ativo, né, que lançaria no terreno. Outro exemplo de tentativa no cultivar, após preparar o fertilizante todinho, fulano é impedido pela polícia de lançá-lo ao solo, né, e tratar a terra para que lá seja desenvolvido o seu pé de maconha, por exemplo, ok? Então é possível você fracionar sim o intercrimes, é possível então nós temos o comportamento da tentativa, mas é de difícil verificação na prática, ok? É algo mais teórico. E aí a pergunta que eu coloquei para vocês, que uma vez admitida essa tentativa, nós podemos aplicar o artigo 14 do Código Penal? Para quê, professora? Para diminuir a pena de 1/3 a 2/3? Existem dois posicionamentos sobre esse assunto, pessoal. A primeira posição é que não é possível porque nós temos um dispositivo que está lá no Código Penal e aqui está sendo tratado da Lei de Drogas. E a segunda posição é que diz que é possível sim, porque o Código Penal se aplica à legislação especial quando esta não tiver uma disposição específica,
né? E é o que inclusive está lá no artigo 12 do Código Penal. A lei de drogas, ela não declarou expressamente a inaplicabilidade das regras previstas no artigo 14 do Código Penal, ok? Então, é possível, sim, segundo esse outro entendimento, que seja aplicada essa redução da pena do artigo 14 do Código Penal. Que mais, pessoal? Ação penal. A ação penal é pública, incondicionada em todas as modalidades do delito, beleza? Ação penal pública incondicionada em todas as modalidades do delito. Que mais? As penas. O preceito secundário dos crimes de posse de droga para consumo pessoal prevê 3 modalidades de pena, que são aplicadas conforme as circunstâncias do artigo 42 da Lei de Drogas. Quais são essas penas? Advertência sobre os efeitos da droga, prestação de serviços à comunidade ou medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Eu falo já um pouco mais sobre cada uma dessas penas para vocês. O que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é em que não há nenhuma hipótese do artigo 28, do caput do parágrafo 1º, de admissibilidade de pena privativa de liberdade ao condenado por crime de posse de droga para consumo pessoal. Nem quem for condenado a algumas das condutas, qualquer uma das condutas do caput do artigo 28 ou qualquer uma das condutas do artigo 28, parágrafo 1º, ok? Crime de consumo pessoal de droga, crime do usuário de droga, não admite pena privativa de liberdade. Beleza? Não esquecer disso. Agora, é possível prisão provisória ou cautelar? Como assim, professora? As prisões cautelares, por exemplo, a prisão preventiva, prisão temporária, é admissível no caso do usuário de drogas? Não, não é admissível. Pessoal, não podemos, por ausência de previsão legal, vocês já sabem que como pena não é possível prisão. Se não há espaço para pena, para prisão como pena, imagina como medida cautelar, né? Então, não é admissível a prisão em cautelar, prisão provisória a qualquer título, perdão. Seja ela uma prisão preventiva, seja ela uma prisão temporária, seja ela uma prisão em flagrante, né? E isso decorre, pessoal, do princípio da homogeneidade. Não pode a medida cautelar ser mais gravosa do que a pena prevista para aquele crime, ok? As medidas cautelares, nem mesmo as medidas cautelares diversas da prisão, que são aquelas lá do artigo 319 do Código de Processo Penal, sequer elas poderiam ser impostas aqui no caso do usuário, ok? E também por força de vedação expressa lá do 283, parágrafo 1º. E aí, eu deixo mais uma pergunta para vocês pesquisarem. Fica caracterizada a reincidência quando a sentença condenatória com trânsito de julgado aplica alguma das sanções previstas no artigo 28 da Lei 11.343 de 2006? Pesquisa boa aí para vocês. Vamos lá, pessoal. Advertência sobre os efeitos das drogas. Então, nós temos aí que ao ser aplicada a pena de advertência, que está prevista no inciso 1 do artigo 28, sempre que possível, o juiz ele deve se fazer acompanhar de profissional habilitado na questão sobre drogas, né? Isso é o que traz o enunciado 83 do FONAGE. E o que seria essa advertência? Seria uma admoestação verbal, ou seja, verbalmente o juiz deverá alertar, advertir aquela pessoa
sobre os prejuízos causados pelas drogas, os males causados pelas drogas, ok? E isso vai ser reduzido a termo e vai ser assinado pelas partes, ok? Isso também, essa medida, ela também pode advir, pessoal, de transação penal, ok? Então, o magistrado vai efetuar uma audiência admonitória também para efetivação dessa medida. Vocês vão compreender melhor essa questão da transação penal quando vocês estudarem a lei dos juizados especiais, o rito da lei dos juizados especiais lá em processo penal. Beleza? Ainda coloquei para vocês que o não comparecimento à audiência admonitória para aplicação dessa pena de advertência pode levar o magistrado a substituir essa pena por outra, né? Então, o magistrado, nesse momento, pode substituir a pena por outra. A pena de prestação de serviços à comunidade, ela vai ser cumprida em programas comunitários, entidades educacionais, assistenciais, hospitais, estabelecimentos congêneres, públicos ou privados, né, sem fins lucrativos, que preferencialmente se ocupem da prevenção do consumo e da recuperação de usuários e dependentes de drogas, beleza? E aí, cuidado que essa sanção ela é aplicada pelo prazo máximo de 5 meses, né? Tá lá no parágrafo 3º do 28, salvo se o condenado for reincidente, hipótese em que o prazo vai passar a ser de 10 meses, é o que diz o parágrafo 4º também do 28. Beleza? Professor, apenas a lei se refere apenas à pena máxima. Então, eu posso admitir em tese a pena mínima como sendo de 1 dia? Sim, a doutrina e a jurisprudência tem um entendimento bastante significativo nesse sentido, que então bastaria, que poderia sim a pena mínima ser considerada de 1 dia, ok? Bom, medida educativa de comparecimento a programa ou curso. A lei de drogas, ela não fala exatamente como é que essa medida deve ser cumprida, como é essa modalidade dessa pena restritiva de direitos, né? Bom, agora, o que a doutrina entende também a jurisprudência? Que essa medida também deve ter como foco a prevenção do consumo, a recuperação de usuários e dependentes de droga, tá? Agora, não significa que o programa, a medida educativa, né, o programa ou curso, tenha como tema exclusivamente a questão dos malefícios causados pelo uso de drogas, certo? Então, é aceito pela jurisprudência que sejam cursos ou programas de especialização profissional, que a frequência possa contribuir para uma eventual reinserção social daquele usuário de drogas, né? Já que é o exercício de uma atividade laborativa, um curso profissionalizante, enfim, é importante instrumento de combate à vulnerabilidade, né, decorrente do uso das drogas. Então, da mesma forma como ocorre com a pena de prestação de serviços comunitários, essa sanção também ela é aplicada pelo prazo máximo de 5 meses e, sendo reincidente, o prazo máximo se eleva para 10 meses, beleza? Professora, a senhora está falando em reincidência aqui na pena de medida educativa e na pena de prestação de serviços à comunidade, o prazo da medida. Você está falando que se for reincidente, passa a ser de 10 meses o prazo máximo. Essa reincidência, professora, precisa ser específica. E aí, em relação a isso, nós temos mais uma vez 2 posicionamentos, certo? Então, primeiro posicionamento diz o quê? Olha, embora a lei de drogas não tenha dito de forma expressa, somente a reincidência específica autoriza a exasperação, né, do prazo para 10 meses, ok? Então, teria que ser reincidente em algum
crime de posse de droga para consumo pessoal, ou seja, no artigo 28. Seja o caput, seja o parágrafo 1º. Já o segundo posicionamento entende que basta uma reincidência genérica, certo? E é esse o entendimento que vem prevalecendo, tá? Então, quando o legislador exige reincidência específica, ele faz isso expressamente, ok? Então, é esse o entendimento que prevalece hoje. Eu queria trabalhar ainda com vocês duas características das penas restritivas de direito previstas na Lei de Drogas, tá? Para esse artigo 28, caput, parágrafo 1º. Elas possuem duas características peculiares: a não substitutividade e a não conversibilidade em pena privativa de liberdade. Pessoal, diferente do que vocês conhecem lá do artigo 44 do Código Penal, as penas privativas de direito presentes na Lei de Drogas, não coloquei, mas vou voltar. As penas restritivas de direito previstas nas leis de drogas não substituem penas privativas de liberdade, tá? Como vocês já sabem, pena privativa de liberdade sequer é prevista para esse tipo penal. Então, diferente do que acontece com as medidas restritivas de direitos lá do artigo 44 do Código Penal, essas medidas aqui da Lei de Drogas, elas não substituem penas privativas de liberdade, ok? As penas restritivas de direito, elas são combinadas diretamente nos preceitos secundários dos tipos penais, ok? Como nós já verificamos isso. E, ao contrário do que é previsto lá no parágrafo 4º do artigo 44 do Código Penal, né, que disciplina a conversão da pena restritiva de direito em privativa de liberdade no caso de descumprimento injustificado daquela restrição imposta, na sistemática da Lei de Drogas isso não acontece. Tá? Não existe a possibilidade de haver uma conversão em pena privativa de liberdade caso o sujeito venha descumprir aquela pena imposta, ok? O cumprimento de uma pena restritiva aplicada por crime de posse de droga para consumo pessoal vai redundar na adoção de outras medidas. E que medidas seriam essas, professoras? São essas chamadas medidas de apoio ou medidas coercitivas. Cuidado, não são penas, são medidas de apoio. As penas são aquelas que nós já vimos, tá? Pena, advertência, comparecimento a programa ou a curso e pena de prestação de serviço comunitário. Aquelas são as penas. Aqui são as medidas de apoio que estão previstas no parágrafo 6º do artigo 28. São medidas que são impostas no caso do descumprimento da pena, ok? Então não são penas, são medidas de apoio, são medidas coercitivas caso o agente descumpra a pena que lhe foi imposta. Estamos falando dos crimes de consumo pessoal, então são nesses casos aqui em que elas são aplicáveis, ok? Então, para garantia do cumprimento das penas, das medidas educativas a que se refere o caput, né, que são as penas, efetivamente, a que injustificadamente se recuse o agente, poderá o juiz submetê-lo sucessivamente a... Então, nós temos duas medidas de apoio. Quais são? Admoestação verbal ou multa. Então, cuidado que não constituem penas. Penas, ok? Eu acho totalmente despropositada colocar como medida coercitiva a admoestação verbal. Já houve lá não já tem previsto lá uma pena de advertência que não é exigida, inclusive, nenhuma contraprestação do agente, do advertido? Então é uma sanção lá de advertência que se esgota no próprio ato, né? De maneira instantânea. É feita a advertência, pronto, se esgotou, cumpriu a pena, extinguiu a punibilidade. Não exige nenhuma contraprestação. Como é que eu posso ter uma recusa injustificada ao cumprimento porque não tem nada a cumprir? Ele não tem que cumprir nada.
né? O comparecimento é obrigatório, não estou falando do comparecimento, mas não tem nada a cumprir, diferente da medida de comparecimento a programas ou cursos e a medida de prestação de serviço comunitário. Então, enfim, se descumpriu, o que é que vai ter como consequência? O que é que o juiz pode colocar? Primeiro, o magistrado vai vai impor a medida de admoestação verbal, ou seja, um carão, né, uma bronca, uma advertência, um alerta, né, novamente. E depois vai vir a aplicação somente depois de multa. Então é ilegal, é considerado ilegal a utilização no mesmo ato das duas medidas de coerção, ok? Primeiro uma, que aqui está sucessivamente, né? Vejam aí que o parágrafo 6 diz sucessivamente. Então o juiz tem que sucessivamente. Elas servem, como o próprio nome já diz, essas providências, elas têm natureza jurídica de medidas de apoio, elas se prestam a garantir o cumprimento das penas, ok? Beleza? E aí, como é que isso acontece? O magistrado, ele designa uma audiência admonitória para que, na presença do defensor e do membro do Ministério Público, faça essa admoestação, né? Para concitar a cumprir a sanção que foi imposta sob a ameaça de ser imposta uma multa, né? E aí, se ele deixar de cumprir, né? O juiz fez a admoestação verbal para que ele cumpra a pena. Mesmo assim, ele não cumpriu. Então, em um segundo momento, o juiz pode, portanto, aplicar a multa. Primeiro, ele tem que tentar a admoestação verbal e somente depois a pena de multa. Beleza? Cuidado que, em hipótese alguma, mais uma vez, em razão da característica da não conversibilidade em prisão, o injustificado descumprimento da pena imposta somente pode acarretar a adoção dessas medidas de apoio, que devem ser adotadas sucessivamente, primeiro uma, né, que é a admoestação, e depois a de multa. Beleza? Só vai até aí. Não pode, em hipótese alguma, ser aplicado sequer prisão em flagrante para o usuário. Bom, e mais uma informação acerca da prescrição. O artigo 30 da Lei 11.343 de 2006 coloca que a imposição e a execução das penas dos crimes de posse de droga para consumo pessoal prescrevem em 2 anos, certo? Aí você pensa, professora, é adotada o prazo prescricional lá do artigo 117, perdão, a interrupção do prazo prescricional do artigo 117 do Código Penal? É sim. E também a redução do prazo pela metade, conforme está disposto lá no artigo 115 do Código Penal. Beleza? É uma infração considerada de menor potencial ofensivo. Na verdade, eu até coloquei aí para vocês de mínimo ou ínfimo potencial ofensivo, já que sequer prevê uma pena de prisão, seja prisão simples, seja detenção. Então, é considerado um grau menos lesivo ainda do que as infrações de menor potencial ofensivo. Portanto, ela vai se submeter ao rito sumaríssimo lá da Lei 9.099/95 ou lá dos juizados especiais federais, conforme o caso, certo? Então, é da competência do juizado especial criminal. Que mais, professora? Classificação doutrinária aqui para a gente finalizar. Como eu coloquei para vocês. Esses crimes de droga, de posse de droga, né, para consumo pessoal, eles são simples, ou seja, eles ofendem um único bem jurídico, são crimes comuns, né, podem ser cometidos por qualquer pessoa, são crimes formais de consumação antecipada ou de resultado cortado, como eu já falei, eles se consumam com a prática da conduta, independentemente da superveniência do resultado naturalístico. São crimes de perigo comum, porque eles colocam em risco um número indeterminado de pessoas. Abstrato, né, presumido pela lei. São crimes vagos, porque tem como sujeito passivo a coletividade. Que mais? São crimes de forma livre, né, admitem qualquer meio de execução, perdão. Comissivos, porque os núcleos indicam ações, né, e não omissões. Crimes instantâneos ou de estados, né, na modalidade adquirir.
semear e colher, ou permanente, crime permanente na modalidade guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo, enquanto estiver praticando aquela conduta, o crime está sendo consumado a todo instante, e cultivar também, né? Unissubjetivos, unilaterais ou de concurso eventual, que podem ser cometidos por uma única pessoa, né? Embora admita-se o concurso. E, em regra, plurissubsistentes, né? As condutas são compostas de dois ou mais atos, perdão, então eu consigo fracionar o intercrimes, é por isso que é admitida a tentativa. E são crimes de ínfimo potencial ofensivo ou mínimo potencial ofensivo, e alguns consideram também de menor potencial ofensivo. Bom, pessoal, é isso quanto aos crimes do usuário. Eu espero que tenha sido elucidativo para vocês, e quaisquer dúvidas eu estou à disposição. Façam as pesquisas que eu propus, nós iremos discutir a respeito disso brevemente, ok? Obrigada!